salvação. Somente o céu me dará. Por isso meu coração se abre para escutar. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e insultaram. Então o dono mandou ainda mais outros e eles o mataram. Trataram da mesma forma muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não leste na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, as parábolas são dados pedagógicos que Jesus usa para transmitir uma mensagem. Ele está contando para aqueles fariseus e doutores da lei. Afinal, quem é o dono da vinha? É Deus. O que é a vinha? É o espaço onde acontecia a missão, seja a Palestina, seja por onde o evangelho se espalhou. Quem era aqueles que se achavam dono das vinhas? Os judeus, principalmente o grupo que ficou nos anos 70, fariseus, doutores da lei. E ao longo da história, muitos profetas, todos aqueles que se rebelaram contra o Império Romano, por exemplo, mas também aqueles que eram contra a forma que a lei era aplicada, de alguma forma foram eliminados. Quando veio o filho do dono da vinha, o Filho de Deus, também foram mais carrascos ainda. É por isso que o texto, Mateus interpreta que aquela vinha, ora pertencente àqueles agricultores que eram para ser meros cuidadores, agora é repassada a um novo povo. É bem claro no início da pregação do Evangelho dos primeiros cristãos o significado desta parábola. Os agricultores que se achavam dono perderam por não realmente fazer da vinha o espaço da colheita do amor, da fraternidade, do acolhimento.
e matando todos aqueles que ameaçavam sua forma de proceder, terminou também perdendo a vinha por completo. Quem são os herdeiros da vinha, que o Evangelho quer dizer? Aqueles que nascem a partir do sangue do próprio Filho do dono da vinha, do Filho de Deus, de Jesus, ou seja, os cristãos. Todos nós devemos cuidar bem de nossa comunidade, cuidar bem do grupo que a gente coordena, da pastoral, da missão que foi confiada, do nosso ministério. A parábola é apenas uma forma de dizer que aquilo que a gente parece ter um sentimento de posse, privando a participação de outros, não se trata da missão de Deus. Por isso não devemos fechar portas, porque isso é sinal de insegurança, mas abrir portas para que aquela vinha possa ser melhor cuidada, zelada e os frutos possam se multiplicar de maneira melhor. Porque naquilo que a gente está hoje, no exercício de qualquer coordenação, muitas vezes se vive à espera disso. A vinha só vai render bons frutos quando a gente for substituído, enquanto que nós estamos ali para fazer multiplicar. E não devemos ser medíocres na missão que Deus nos confiou, porque ela é nobre, é tão nobre que a gente se uma, que a gente não quer ceder espaço. Pois então, agreguemos pessoas, juntemos as pessoas, olhemos para perceber quem está ali que possa somar. Afinal, Deus é Pai de todos. Toda a vinha é o mundo inteiro, mas cada um tem as suas particularidades dentro de uma paróquia, de uma diocese, de um regional e a partir da missão que ocupa. Peçamos ao dono da vinha que mande o Espírito Santo para que nós possamos ser verdadeiros agricultores que ama, que cuida, zela e que faz render frutos na vinha que o Senhor nos confiou. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra